Vai começar o chororô de Heitor. Porra, Heitor vai chorar de novo, falar da arbitragem que ontem marcou um pênalti escandaloso para o Fortaleza, no lance que não foi absolutamente nada, nem falta foi, e muito menos dentro da grande área. Mas tem que ser criticado, gente. Eu não posso passar pano. E eu não vou falar que tudo é a favor do Fortaleza, é um complô para ajudar o Fortaleza. Eu não vou falar isso. Óbvio que não. Mas, porra, como o Fortaleza é ajudado, né? Pelo menos na Copa do Nordeste foi assim. Na primeira rodada do ano passado, no lance em cima de Marinho, que ele cavou um pênalti. E ontem a mesma coisa, ele conseguiu cavar o pênalti. Que nem ele mesmo exigiu a arbitragem, o pênalti mesmo, né? Professor, foi pênalti. Nem ele mesmo pediu pênalti. E o árbitro marcou o pênalti. Só que tem um detalhe, tá? Que eu esqueci de dar um destaque. O bandeirinha. A gente tem que largar o aço no bandeirinha também. Cara, o que aconteceu ontem é pro quadro de arbitragem, o bandeirinha e o juiz não apitar mais essa Copa do Nordeste, pô. Deixa eles apitando o campeonato estadual aí, sei lá, o cearense, o baiano, o pernambucano. O pernambucano não, porque eu não quero que ele apite jogos do meu time, não. Porque ele é muito fraco como árbitro. Mas, velho, a Copa do Nordeste ele tem que ser congelado, velho. Infelizmente, porque o erro foi muito grosseiro. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Primeiro vamos trazer aqui em tela para vocês a tabela de classificação. O Fortaleza ontem assumiu a liderança do grupo A, deu a lógica. Todos nós projetávamos o Fortaleza não só vencer do Motoclube, como criar saldo de gols. E foi isso que aconteceu. Poderia ter sido até mais, um 3-0, um 4-0. E o Fortaleza chegou ali na liderança com 3 pontos e 2 gols de saldo. O Sport é o segundo colocado com 3 pontos. Tem 2 gols marcados, mas sofreu um. E tem um saldo de 1 gol. O próximo jogo é justamente Sport Fortaleza, aqui na Ilha do Retiro, no próximo dia 4 de fevereiro. Daqui a 10, 12 dias por volta disso. E o Sport não tem um primeiro volante ainda. É preocupante, viu? Porque não dá para jogar contra o Fortaleza sem primeiro volante, não. É suicídio, é quase que está escrito lá, ó. Já vai perder. É quase que um script já, um roteiro de cinema. Sem volante vai perder o jogo. Imagina Moisés no contragolpe com aquele buraco e rombo na volância. Não dá, gente. É inviável jogar sem volante. Tem que ter volante para o esporte ser competitivo. Bom, o Souza da Paraíba ontem venceu também por 2-1 a equipe do Altos no confronto direto e chegou à terceira colocação no grupo A. O CRB é o quarto colocado, assim como o Vitória. Os dois conquistaram um ponto porque foi o confronto direto. E aí o CRB está na frente do Vitória só pela questão alfabética, tá? Eu não vou nem aqui levar em consideração, o número de cartões, o número. Não, velho, na prática é um gol marcado para cada. 2 gols marcados para cada um ponto conquistado. E aí, quando desenrolar da competição, eu acredito que o Vitória vai ficar na frente do CRB, tá? Ferroviário é o sexto colocado, o Altos é o vice-lanterna e o Motoclube é o lanterna do grupo A. Só para passar aqui um panorama geral, que a gente passou ontem na live, mas quero deixar mais uma vez bem claro isso aqui. O Motoclube não é um pato morto. Não vai ser tão fácil arrancar vitórias do Motoclube assim. Não, se eu jogar de qualquer jeito contra o Motoclube, eu vou vencer o jogo a qualquer momento. Não é isso, tá, gente? O Motoclube ontem fez um jogo, para mim, bem competitivo, incomodou o Fortaleza em alguns momentos. Óbvio que o Fortaleza mereceu golear a partida. Óbvio que o Fortaleza teve um volume de jogo muito maior. Mas, e o Fortaleza nem fez um jogo espetacular. Para mim, o Fortaleza fez um jogo nota 7,5, 8 e venceu com naturalidade. Se o Fortaleza fizesse um jogo nota 10, venceria por 5-0. Só que a gente tem que entender que o Fortaleza tem um elenco muito melhor do que o Sport. O Fortaleza tem um elenco muito melhor do que o do Vitória e muito melhor do que o CRB. E por que eu estou falando isso? Eu acredito piamente que o Motoclube vai tirar pontos de alguém aí. Ou do Sport, ou do CRB, ou do Vitória. Ou desses três, de dois times pelo menos. Porque eu vi um time bem entrosado ali ofensivamente. Pelo menos o meio atacante Danilo é muito bom jogador. O goleiro é muito bom também. Fez ótimas defesas ontem no jogo do Fortaleza. O Danilo Pires é bom jogador. E o tal do Bolinha, que entrou ali no segundo tempo, é interessante. Não é um time morto, não. É um time bem encaixadinho ali, que sabe jogar do meio para frente também. E se tu der espaço para Danilinho, a tromba pode entrar. Então, não acho que é um pato morto no grupo. Mas, óbvio, a lógica é que não se classifique para a próxima fase. Mas jogar fora de casa contra o Motoclube, eu acho que vai ser uma dorzinha de cabeça, viu? Inclusive, o Motoclube vai pegar o CRB fora. O azar do Motoclube é que ele pegou o Fortaleza, o CRB e o Sport fora de casa, pô. Aí é trama, meu patrão. A lógica é que ele perca os 3 jogos. Mas se jogar meia boca, jogar mal, existe uma chance bem razoável de perder o jogo, de empatar o jogo, vai, pelo menos. Perder, eu não vou falar perder porque é um pouquinho exagerado já.
Bom, grupo B, vamos passar para os gols aqui da partida, tá, gente? Mas só para passar aqui a régua geral na tabela. Grupo B, deu a lógica também, né? O Bahia largou na frente, venceu por 4-0 a equipe do Sampaio Corrêa, já abriu 4 gols de saldo, já meio que disparou na liderança, entre aspas, pelo critério de saldo de gols. O América de Natal venceu também da Juazeirense na quarta-feira por 2-1. O CSA venceu por 2-1 a equipe do Confiança e o Náutico venceu por 1-0 a equipe do Ceará. Os 4 primeiros têm 4 pontos e os 4 últimos não tem nenhum ponto, porque os 4 primeiros venceram nessa primeira rodada aí de Copa do Nordeste, tá, gente? Então, começou dando a lógica aqui no grupo B, parênteses. O time que mais decepcionou nessa rodada foi o Ceará, porque perdeu para um time de Série C e não jogando absolutamente nada, tomando vareio, e era para tomar uns 3-0 na partida. Eu diria que a grande decepção nessa primeira rodada é o Ceará. É o Ceará. O melhor time foi o Bahia, porque venceu, goleou o dentro de casa do Sampaio Corrêa. Entre aspas, não fez mais do que sua obrigação, né? Para quem tem mais de 300 milhões de reais investidos e tem um elenco muito melhor em relação ao Sampaio Corrêa, que é um time da Série D, o Bahia não fez mais do que sua obrigação. Mas fica aí de destaque positivo o Bahia, pela boa atuação que teve, e fica de destaque negativo o Ceará, pela péssima atuação e pelo péssimo resultado. Tinha que conquistar no mínimo um ponto lá nos aflitos. Conseguiu a presa de perder para um time que estava em crise, tá? Bom, régua passada no Bahia, no Fortaleza, na tabela de classificação. Vamos agora, de fato, passar um pouquinho da análise do jogo, tá? Do Bahia e do Fortaleza. E passar o compiladão aí também dos absurdos da arbitragem, tá? Antes disso, Montenegro Cargas aqui, entrando em ação mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e, detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, gente, começando aqui para a análise do jogo do Fortaleza contra o Motoclube, os destaques individuais, o Fortaleza teve muito mais posse de bola, 62-38, número de finalizações também é o dobro praticamente, né? O Fortaleza teve 19 finalizações contra apenas 10 finalizações do Motoclube, 5 finalizações na barra do Fortaleza contra apenas uma finalização do Motoclube na barra, e foi uma finalização na reta final do segundo tempo já. O Motoclube incomodou pouco ofensivamente porque faltou capricho nas finalizações, mas na reta final do segundo tempo criou pelo menos 2, 3 boas oportunidades para fazer pelo menos um golzinho. E se mais uma vez, se o Motoclube pegasse, sei lá, um Sport num dia ruim, num dia desajustado, o Motoclube poderia incomodar o Sport, empatando o jogo no mínimo, tá? O time ofensivamente é bem interessante, muito por conta de Danilinho, que é um excelente camisa 10, driblador pra caramba, insinuante, tem um bom passe, muito inteligente. Se eu fosse time de Série C ou até de Série B, eu estaria de olho em Danilinho, tá? E não é aquele do Atlético Mineiro não, tá, gente? 2005, 2006, não. Mas, enfim, quem é das mais antigas vai saber o que eu tô dizendo aqui. E aí, seguinte, Paul Fernandes em tela aqui para vocês. O melhor em campo, o cara do jogo. Primeiro, Paul Fernandes é o volante camisa 5 do Fortaleza. Mas a partir do momento que o Fortaleza tinha 62% de posse de bola, o Fortaleza tinha um controle territorial muito grande no campo de ataque. O Paul Fernandes, ele não passa a ser um camisa 5 no jogo. Ele passa a ser um camisa 8. E eu enxergo muitas características de Paul Fernandes para ser justamente o camisa 8, o meia de ligação. O cara para deixar um Marinho na cara do gol, o cara para achar um passe quebrando linhas, o cara para achar um lançamento na bola longa para deixar Lucero na cara do gol, um cara para pisar na meia-lua e finalizar com qualidade, e é justamente as características de Paul Fernandes, e ele faz tudo isso. Ele deixa os companheiros na cara do gol, ele comanda o meio-campo do Fortaleza e ele mete uma bola na trave que ia ser um golaço. Ele recebe um passe da direita para dentro, ele finaliza, a bola pega na trave e vai para fora. Então, assim, Paul Fernandes mostrou características bem interessantes e, óbvio, né, todo mundo sim considerou uma contratação excelente porque chegou do Boca Juniors e foi de graça, né? O Fortaleza fechou um pré-contrato com ele desde agosto, setembro do ano passado. Então, a negociação em si para o Fortaleza foi espetacular. Parênteses. O Paul Fernandes é meio que híbrido, e isso é muito bom ter como característica, é muito do que o Vojvoda gosta, tipo o Emmanuel Martinez, ele é uma espécie de segundo volante barra terceiro homem de meio campo central, pode jogar nas duas. O Hércules era meio que isso também. E eu enxergo o Paul Fernandes mais ou menos dessa forma, mais como um volante camisa 8 do que um camisa 5.
Eu não acho ele um cão de guarda como é o Zé Wellison da vida. E eu não sei se num jogo mais intenso ele vai conseguir fazer esse box-to-box com qualidade durante todos os jogos, ou a maioria dos jogos, pelo menos. Porque ele é um jogador mais cadenciado, né? Ele não é um jogador com aquele pique, com aquela explosão absurda. Ele é um jogador mais com um trato com a bola diferenciado, um pouco mais cadenciado. Então, não sei como é que vai ser o longo prazo de Paul Fernandes. Se vai ser de fato jogando como camisa 5 ou se vai ser jogando mais como um camisa 8. Mas, de qualquer forma, é um ótimo jogador que o Fortaleza tem e é titular hoje da equipe incontestável, né? E ontem foi o melhor em campo, sim. Concordo aí com a artezinha do Sou Futebolês, tá? Bom, dito tudo isso, Marinho fez uma outra boa partida ontem. É muito chato marcar Marinho, né, cara? É um cara muito insinuante, driblador pra caramba, cava muita falta, cava pênalti, é chato, e ainda mais sem VAR, é chato pra caramba marcar Marinho. E é um cara que cobra falta, finaliza bem de fora da grande área, tem um chute potente. Dentro da grande área é um cara que perde gols, inclusive perdeu um gol ontem, mas é um bom jogador, sempre é bom ter Marinho no grupo, e ele hoje é o titular, né? Pikachu vem do banco de reservas, e no primeiro toque na bola, Pikachu faz o gol. Marinho ontem não fez gol, não. Quem marcou foi ele, o Gato Luceiro. E aí vamos lá. Começar aqui com os pontos de polêmica. Primeiro gol do Fortaleza foi marcado como? De pênalti. Gol de pênalti marcado por Luceiro. Bateu muito bem. Bochecha da rede. Sem chances para o goleiro do Motoclube fazer a defesa. E ele meteu ali, né? O gatinho Luceiro. Bom, Heitor, como é que saiu esse pênalti? Aí é que chega o ponto de polêmica. Meus amigos, isso aqui é um escândalo. Isso aqui é uma piada de mau gosto. Marinho pega a bola próximo da meia-lua e dá o tapão para dentro da grande área, tentando buscar o drible. Só que aí, meus amigos, eles deram pênalti nisso, velho. De início você pensa, porra, mas foi pênalti sim porque a bola pega no braço. Não, meus amigos. Até para quem considera isso falta, que não foi falta, primeiro a gente tem que colocar o ponto aqui que o lance foi muito fora da grande área. Não é que foi pouco, não. O cara tá pelo menos 50, 60 centímetros fora da grande área. E aí, veja só, a gente tem que condenar o árbitro de campo? Tem. Mas a gente tem que condenar o bandeirinha. O bandeirinha tava de frente pro lance, gente. De frente pro lance. Como é que os caras... Como é que o bandeirinha não chamou o árbitro? Professor, vem cá. Não foi nada. Não foi pênalti, não. Tá claro isso aí. Foi muito fora da grande área. Eu falaria ao professor, se você considera isso falta, não foi dentro da grande área, foi fora. Então é falta fora da grande área. E se eu fosse o bandeirinha, eu falaria, professor, nem falta foi. Não tem nenhum gesto, nenhum movimento de abertura do braço do jogador do Motoclube. E a arbitragem deu falta nisso aqui, pô. Ó. E dentro da grande área, deram pênalti nisso aqui, é inacreditável. Marinho, ele esboça a reação ali, pênalti, pênalti, mas depois ele segue na jogada, porque sabe que não foi nada. Porque se Marinho considerasse isso pênalti claro, ele ia parar a jogada na hora, porque ele é muito chiliquento. Ele é bom cavando pênalti, né? Não tão bom assim, é porque a arbitragem é muito ruim. Aí cai na dele sempre. Ano passado foi assim contra a América do Natal, esse ano foi assim contra o Motoclube. É impressionante, velho. É impressionante como a arbitragem do futebol brasileiro é péssima e da Copa do Nordeste também, né? Uma coisa leva a outra. É impressionante. Deram pênalti nisso. O Luceiro não tem nada a ver com isso. Foi lá, bateu e fez. Fortaleza não tem nada a ver com isso, não, irmão. O Luceiro não ia chegar no pênalti e falar: não, não, professor, peraí. Não foi nada. Então eu vou bater o pênalti para fora. Não, o Luceiro não é burro, né? Ele vai lá e vai fazer o pênalti, ele não tá nem aí. A arbitragem que faça o seu trabalho. E Luceiro que faça o dele. O Luceiro fez bem, fez o gol. 1-0 Fortaleza, tá? Bom, passando aqui para o segundo gol da partida, o segundo gol sai no segundo tempo já. Belíssimo lançamento para a direita, cruzamento para trás e Pikachu chega chapando no canto, fazendo 2-0. Passe de Eros Mancuso, que é um excelente lateral direito também, cara. Fortaleza tem um elenco muito forte, né? Em todos os setores do campo, ainda mais com a chegada do Gaston Ávila e Davi Luiz. O sistema defensivo, que nunca foi um grande forte do Fortaleza nos últimos 3, 4 anos, ou até mais nos últimos 5, 6 anos, agora está muito mais encorpado. Gaston Ávila, Kusevich, Davi Luiz, Brits ontem conseguiu fazer uma boa partida também. Na lateral direita, Mancuso é muito bom jogador. No gol, João Ricardo é excepcional, é excelente. Na volância tem o Paul Fernandes, tem o Zé Wellison, tem o Lucas Sacha, um pouquinho mais para frente tem o Emmanuel Martinez, tem o Matheus Rosseto, um pouquinho mais para frente Pochettino, que eu não acho que fez um grande jogo ontem não, tá? Para mim, quem mais criou as jogadas foi Marinho e Paul Fernandes, do meio para frente. E aí no ataque tem o Breno Lopes, que entrou ontem, mas não fez um grande jogo. Tem o Luceiro. Até acho que deveria ter um centroavante melhor no banco de reservas para Luceiro. Renato Kaiser eu não gosto não, acho ele fraco. Tem o Caleb, que entrou ontem no jogo na reta final, né, mas sofre com lesões. Enfim, cara, a Fortaleza venceu
de forma merecida, merecia até fazer mais um golzinho pelo menos, mas a arbitragem tá de sacanagem. Que por falar em arbitragem, só para dar um destaque aqui final, para quem não acompanhou o jogo do Sport, eles validaram esse gol do Ferroviário. E mais uma vez, quando você vê por esse ângulo, alguns vão achar que foi impedido e outros vão achar que não foi impedido. Mas quando você olha por outro ângulo, por outro frame, claramente o jogador do Ferroviário está impedido. E o Bandeirinha não assinalou o impedimento, sai o gol do Ferroviário e o Sport quase que empata a partida por causa da arbitragem, por não ter VAR nessa primeira fase de Copa do Nordeste. O que é um escândalo, o que é um absurdo. E a gente já falou isso aqui 500 vezes. Tu paga um salário de 400 mil, 500 mil para um jogador, para outro, a folha de mais de 6 milhões de reais, tu gasta 5 milhões, 10, 15, 20 numa contratação, para no final das contas tu ser prejudicado na fase de grupos porque não tem VAR. E aí tu perde uma posição na tabela na fase de grupos, e aí tu perde o mando de campo para as próximas fases, e aí tu é eliminado logo nas quartas ou semifinal por causa, no final das contas, de um erro lá na fase de grupos. Complicado, complicado. Para mim é um absurdo não ter VAR nessa primeira fase de Copa do Nordeste. A gente não está falando que é um campeonato pequeno estadual, não, pô. Não é um campeonato insignificante, não, pô. Muito pelo contrário. É um campeonato extremamente relevante. E não ter VAR nessa primeira fase é uma loucura. Até estadual deveria ter VAR na primeira fase também. Eu sei que tem questão de custos, né? Não é algo tão barato assim, tipo 40, 50 mil por jogo, em tese. E aí dividiria esses valores para o Fortaleza e para o Ferroviário ou para o Motoclube, no caso, por jogo, né, para cada rodada. Para o Fortaleza isso não é nada. E eu acho que os principais clubes deveriam se reunir para estabelecer o VAR nessa fase de grupos ainda. Não sei nem se poderia pelo regulamento, mas, enfim, isso não vai acontecer e vai só começar a ter VAR a partir da próxima fase, tá? Acho que deveria se reunir os clubes com a CBF para tentar já colocar o VAR nessa primeira fase aí, mas paciência, né? Já começou sem VAR, agora que vai até o final sem VAR nessa primeira fase. Bom, vamos passar para o Bahia agora, né? Bahia 4, Sampaio Corrêa 0, dá um destaque rápido. Bahia goleou, né? Fez o seu dever de casa. O primeiro gol sai muito rápido, logo aos 13 minutos de jogo. Cruzamento de Ademir, Fumacinha, gol de cabeça de Eric. Na estreia do homem, com 13 minutos, ele já fez o primeiro gol, mostrando uma das suas principais características, que é a chegada forte dentro da grande área, em transição. Eu sei que essa jogada não foi em transição, né? Foi na cobrança de escanteio, mas tendo uma finalização de cabeça muito potente, muito precisa e forte. E era muito isso que ele fazia no Atlético Paranaense. Ele fez a maioria dos gols dessa forma. Não necessariamente na cobrança de escanteio, né? Mas jogada em transição, ele entra dentro da grande área, recebe um cruzamento da ponta direita ou da esquerda e finaliza com muita precisão de cabeça. É bem a característica de Jean Lucas também, né? É um jogador com muita capacidade física, que faz aquele box-to-box com qualidade, com intensidade, principalmente. Não é um cara que tem um grande passe, assim como o Jean Lucas, não tem um grande passe, não tem uma grande finalização também, não é um grande finalizador de fora da grande área, mas tem uma boa finalização e é um cara mais marcador também até do que o próprio Jean Lucas. É um jogador que vai agregar, já chegou fazendo gol de cabeça ontem na Fonte Nova. Bom, além desse gol, ele fez um outro gol de cabeça, num cruzamento da esquerda de Luciano Juba, ele desvia de cabeça fazendo um golaço, inclusive. Só que o gol foi assinalado, foi anulado, no caso, porque foi assinalado o impedimento, de forma equivocada. O Bandeirinha ontem errou muito no jogo do Bahia. Bom, Ademir, já para dar um destaque, tá, foi o melhor em campo. Nesse segundo gol do Bahia, ele recebe o passe de Lúcio, passa por dois jogadores do Sampaio Corrêa, chega cara a cara com o goleiro, pipocou na frente do goleiro, essa é que é a realidade, mas ele breca, para e toca para Lúcio Rodrigues fazer o segundo gol do Bahia. Ele tentou driblar, mas, porra, não ficou tão fácil assim. Ele falou, peraí, vou parar. Aí ele foi inteligente. Ele foi esperto também. Ele pipocou na frente do goleiro. Em contrapartida, ele foi inteligente. Ele poderia se afobar e ainda assim tentar cortar mais uma vez para a esquerda ou chutar e perder o gol. Mas ele parou e esperou a chegada de Lúcio, que também foi muito inteligente no lance, porque ele poderia não correr esperando que Ademir fosse fazer o gol. Lúcio dá o passe e o passe foi bem executado e ele sai em disparada também. Enquanto Ademir estava correndo, Lúcio também estava correndo para dentro da grande área. Não é à toa que depois ele chega como opção de passe para Ademir soltar o passe e ele finalizar ali no cantinho, fazer 2-0 para o Bahia. Fora essas oportunidades, o Bahia criou outras oportunidades também, tá? Em bola parada, com a bola rolando também. O Bahia foi o senhor da partida, né, gente? Pegando o time de Série D, não fez mais do que a sua obrigação. E vamos para mais assistência de quem? De Ademir. Assistência entre aspas, né? Meia assistência. Cruzamento de Ademir, desvio de cabeça contra
Gol contra de Alan James, o Bahia faz 4-0 aí na metade do segundo tempo. Seria gol de Santiago Mingo? Talvez sim. Santiago Mingo que fez uma boa estreia, tá? Fez um bom jogo. Dos estreantes, ele foi um dos melhores ali. Eric fez uma boa estreia, Santiago Mingo fez uma boa estreia. Não gostei da estreia de Rodrigo Nestor, para mim foi o mais apagado, para mim não me recordo de grandes chances claras que o Bahia criou por jogadas de Rodrigo Nestor. Foi muito mais por jogadas de Ademir, uma jogada ou outra ali de Juba, a chegada de Eric no ataque, jogadas ali de Lúcio Rodrigues também, do que necessariamente as jogadas de Rodrigo Nestor. Biel, mais uma vez, sendo pouco efetivo na partida, né? Um cara driblador, insinuante pra caramba, rápido, mas não conseguiu fazer o gol, nem dar assistência no jogo de ontem. E ele teve algumas oportunidades para isso, tá? Caio Alexandre, olha a bola de Caio Alexandre para Ademir. Contabiliza como uma pré-assistência, né? Caio Alexandre acha um passe quebrando linhas, soltando a bola ali para Ademir. Ademir entra na grande área e solta o passe para Eric Puga, que estreou com 8 minutos, já fez o primeiro gol dele com a camisa do Bahia. Não tem para onde. Caio Alexandre é um outro destaque na partida de ontem. Para mim, é o segundo melhor em campo depois de Ademir. Ademir participou nos 4 gols. Caio Alexandre participou muito na construção das jogadas, assim como o Pô Fernandes, que foi o camisa 5 do Fortaleza, o melhor em campo, ontem, no jogo do Bahia. Caio Alexandre, que é meio que o camisa 5 no Bahia, né, o primeiro volante, ele estava com a função de distribuir jogadas, e ele fez muito isso durante todo o jogo. Pifando ponta direita, pifando meio atacante, pifando centroavante, fez um ótimo jogo. Caio Alexandre tá no meu top 2 de melhores em campo. Ademir, Caio Alexandre, e aí coloca Eric também, porque estreou bem fazendo um golzinho de cabeça, aí depois vem Lúcio Rodrigues, Juba fez um bom jogo, enfim, cara, mas fez um bom jogo de modo geral e mereceu vencer a partida, tá? Rapaziada, é isso. Tamo junto, tamo de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações também. Valeu, gente.